Olá, boa noite. Conforme nosso prometido, hoje nós vamos falar um pouco do golpe de 1964 e a instauração do regime militar. Gostaria antes de fazer algumas ponderações, porque a nossa live de hoje ela tem um significado. Durante toda a semana teve uma polêmica muito grande a respeito das comemorações do 31 de março. A presidência da República queria comemorar o dia 31 de março, e os movimentos sociais, o pessoal dos partidos de esquerda, etc., colocaram diversas notas se pondo contra a comemoração desse movimento. E aí nós também, nesse movimento de poder contribuir com isso, nós resolvemos fazer da forma que nós sabemos fazer uma mini palestra, fazer uma live, mostrando aqui a instauração do golpe de 1964 e a instauração do regime militar que durou até 1985. É importante que antes de a gente começar a nossa análise, nós temos aqui a nossa pequena biblioteca, parte do nosso livro, a parte do lugar. Nós temos alguns volumes aqui que são interessantes. Esse livro, de 1964, inclusive é um livro feito pela editora Vozes. Nós temos um outro livro aqui também, muito interessante, que é um livro com texto de D. Paulo Evaristo Asden, que nos mostra, por exemplo, que é Os Advogados e a Ditadura de 1964. Nós temos aqui um livro interessante de um paraibano chamado Jório Machado, e que 1964, a opressão dos quartéis. E nós temos aqui também o outro livro, O Golpe de 64, de 1964 a 68, que é uma coleção da editora, das edições Isto É. Isso para mostrar a vocês aqui alguns volumes que nós encontramos aqui. Claro que tem muitos outros aqui, mas esses são os primordiais. Eu sou Edson Gomes, tenho uma formação em História, formação em Direito, especialização em História da Paraíba, História do Brasil, e vou iniciar aqui com vocês esta live sobre o golpe de 64 e a instauração do regime militar. É importante que nós possamos pensar o seguinte: 1964 ele tem um antecedente a isso. Que antecedente é esse? Uma crise política que se instala a partir de 1961 com a renúncia do presidente eleito Jânio Quadros, somada aos posicionamentos do governo Jango. O governo Jango, com seus posicionamentos, ele termina desagradando os setores conservadores da sociedade. Esses setores conservadores, essa elite conservadora, era aliada aos militares e deram início a uma campanha de desestabilização do governo. Ora, por que essa campanha de desestabilização do governo? Porque o governo de Jânio Quadros propunha reformas de base, reformas que foram duramente combatidas pelas elites, porque atingia de fato o lucro das elites, os interesses das elites. Então, em 31 de março de 64, veio o golpe militar e derrubou o governo Jango. A partir do golpe, os militares passaram a desmobilizar quaisquer foco de luta popular. E aí foram diversas lutas populares. É importante que a gente saiba que as organizações trabalhistas como a CGT, organizações estudantis como a UNE, a Igreja, a Liga Camponesa e o movimento de base da Igreja Católica, o chamado JOC, passaram a ser duramente perseguidos e reprimidos pelo novo regime que se instalava. É interessante que diga que esse regime que se instalou, ele teve o patrocínio, por que não dizer, das elites conservadoras, sobretudo por parte da igreja, que fez uma grande caminhada com Deus, pela família, em defesa da propriedade. Era o slogan principal que defendia. E defendia isso, trazendo como elemento principal o grande inimigo, o que perdurou dos militares, o grande inimigo do capitalismo, que seria a ideia de implantação de um comunismo. Isso porque o governo Jango tinha visitado Cuba, tinha visitado a União Soviética, tinha visitado
a China, e esses países tinham tinham implantado em suas formas de governo o comunismo. E aqui a gente vai fazer um paralelo, é preciso que a gente entenda isso, fazer um paralelo entre o que seria esquerda e o que seria direita naquele momento da política. No campo da esquerda nós tínhamos a Central Geral dos Trabalhadores, essa Central Geral de Trabalhadores tinha como base as ideias de lutas populares, de movimentos populares, isso que a direita começou a chamar, dizer que era a implantação do comunismo, ou que podia ser o perigo comunista que dominasse o Brasil. Nós tínhamos também, nesse lado da esquerda, a UNE, que era a União Nacional dos Estudantes, formada por diversos estudantes do país, de diversos estados, que se reuniam, que também tinha reivindicações por melhores universidades, por melhores salas de aula, por professores mais qualificados, para a questão do passe livre, diversas lutas relacionadas à UNE. Nós tínhamos o CPC, que era os Centros Populares de Cultura. É importante que a gente diga que esses Centros Populares de Cultura, daí surgiu movimentos culturais importantes, como o chamado Cinema Novo, a partir desses Centros Culturais de Cultura. A figura do Glauber Rocha, que se expõe também a partir desses Centros Populares de Cultura, e diversos outros autores importantes, que vão, ao longo da ditadura militar, e também vão ser caçados, expulsos do país, exilados, porque terminaram indo de confronto às ideias da ditadura e porque eles tinham essa formação, digamos assim, mais à esquerda. Nós tínhamos a Liga Camponesa, um movimento que já tinha surgido desde 1946 em Pernambuco, com o advogado Francisco Julião, e do lado da direita nós tínhamos o chamado IPES, o IPES, Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Sociais. Nós tínhamos o IBAD, que era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e os Centros de Combate ao Comunismo, com o apoio da CIA. E aí é importante que a gente diga que durante todo o processo de implantação da ditadura militar e durante todo o processo da ditadura militar, um dos grandes aliados da República Brasileira foram os Estados Unidos, que inclusive não só implantou ditaduras militares, ajudou a implantar a ditadura militar no Brasil, mas em grande maioria dos países sul-americanos, como o caso da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, etc. Então nós temos também o MAC, que era um movimento anticomunista, que era uma frente democrática formada por uma juventude democrática. Ora, a partir desses elementos, nós vamos ter que logo após, ali no dia 1º de abril, quando a ditadura se instala, ficou claro, nos dias seguintes, que os militares se estabeleceriam no poder. E por que isso? Porque embora o movimento tivesse contado com o apoio de civis, e aqui eu chamo a atenção que esses civis, especialmente a UDN, União Democrata Nacional, formada por uma série de deputados, ligada ao setor rural, principalmente ao setor industrial, eles não pretendiam entregar o poder. Eles continuariam no poder, não havia um movimento nesse. A partir, quando a ditadura assumiu o poder, os militares assumiram o poder em 1º de abril, a primeira iniciativa foi colocar o presidente Raniero Mazzilli, que era presidente do Senado, presidente do Congresso, como presidente da República, e ele fica por 15 dias. E aí a gente vai para abril de 1964. Em abril de 1964 já estava definido que os militares ficariam no poder, já não tinha mais o presidente Raniero Mazzilli à frente do governo do Brasil, e quem estava à frente do governo do Brasil agora era uma junta governativa. Essa junta governativa comandada pelos militares e pelo general Humberto de Alencar Castelo Branco. Qual foi o ato em abril de 1964? Foi editado o ato institucional número 1. A partir do ato institucional número 1, ele trazia um conjunto de leis sem a necessidade de aprovação popular pelo Congresso Nacional e o mecanismo ditatorial de controle do poder do Estado. A partir daí, ficava claro que só os militares se revezariam no poder. Os militares optaram pelo alinhamento ao bloco ocidental dos Estados Unidos, principalmente. Os norte-americanos
prontamente reconhecer o governo militar logo após o golpe. Então, fecha-se aí a questão dos militares no poder, reconhecimento dos militares pelo poder pelas nações de grande peso, por exemplo, como os Estados Unidos, e a gente vê, inclusive aí eu faria um paralelo hoje, a gente vê algumas nações hoje sofrendo ou passando por esse mesmo processo, inclusive de reconhecimento de governos, como é o caso da Venezuela e do Juan Guaidó, que está sendo reconhecido, já foi reconhecido por governos da Europa e principalmente por governo dos Estados Unidos. É importante que a gente diga que um ato institucional número 1, a nomeação do general Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República. É o feito principal desse ato institucional número 1. As constituições estaduais e federais são mantidas, contudo, mais adiante elas vão sofrer modificações. A eleição do presidente e do vice passaria a ser efetuada pelo Congresso Nacional, é o que a gente passou a chamar na história de colégios eleitorais, não mais agora o voto direto, deixa de existir a partir daí, a partir do ato institucional número 1, e o Congresso Nacional é quem vai eleger o presidente da República. Nós temos um presidente que passava o tempo, o presidente passava a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 1946. Lembramos que em 1945 nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte, em 1946 nós temos uma Constituição, a Constituição que reflete ali um pouco da era Vargas, e agora essa Constituição passa a sofrer mudanças, e mudanças significativas, porque vai atingir preponderantemente os instrumentos democráticos que existiram na Constituição. As investigações contra os crimes contra o Estado ou a ordem pública e social poderiam ser instauradas contra os indivíduos e coletivamente. Agora você se cria um novo tipo de processo, um chamado inquérito militar, né, o chamado IPM, e os civis começam a responder por isso. E os comandantes-chefes das Forças Armadas que assinavam o AI-5 poderiam cercar de caçar direitos políticos pelo prazo de 10 anos e anular mandato legislativo. Com isso, aqueles indivíduos que tinham razões contrárias ao regime democrático, ao regime militar, eles passaram a ser caçados, ter os direitos políticos, inclusive suspensos por 10 anos. E aqui nós temos o caso, por exemplo, no caso na Paraíba, nossa aqui, de muitos políticos, um deles, o Ronaldo Cunha Lima, né, foi governador do estado e que foi caçado pelo regime político na época, membro do Ministério Público. Nós vamos ter, por exemplo, o governo de Castelo Branco. General Castelo Branco era o líder de um grupo chamado Grupo de Sorbonne, ligado à Escola Superior de Guerra, a ESSEG, que vai ser aí o grande, digamos assim, o grande mentor. Essa Escola Superior de Guerra vai ser a grande mentora do regime que se instalaram no Brasil. E aí criando planos econômicos, criando planos de estabilidade, reforma do Estado, etc. Ao assumir a presidência, afirmava que seu objetivo era implantar uma democracia restringida. O que seria isso? Para ele, isso significava atuar na reformulação de políticas econômicas de Estado, com o propósito de, primeiro, e aí a gente tem visto bastante essa frase, combater o comunismo e promover a consolidação da democracia. Essas frases têm sido uns chavões hoje em dia, né, e tem sido inclusive parte de plataforma de governos que terminaram se elegendo nas eleições de 2018. O Castelo Branco foi o idealizador do mecanismo de repressão, como o SNI, que era o Serviço Nacional de Informação. A partir do Serviço Nacional de Informação foi possível catalogar todos aqueles indivíduos que pertenciam a grupos políticos contrários ao governo. Então eles eram catalogados, levantados ficha, tinham a vida, digamos assim, estudada por esse mecanismo, e eles ficavam sob olhares do Estado. E a qualquer momento eles podiam ser presos.
como de fato muitos foram presos. Nós temos também Castelo Branco promoveu a prisão arbitrária e iniciou perseguições políticas e tortura a opositores do regime, embora ainda estivesse em vigor o chamado habeas corpus. Eu digo embora estivesse em vigor, porque mais adiante nós vamos ter um mecanismo que vai substituir, o que vai acabar com a possibilidade do habeas corpus, que era um instrumento, que hoje é um instrumento, ele volta na Constituição de 88, a ser um instrumento jurídico específico para as chamadas prisões arbitrárias. As lideranças sindicais e os camponeses muitas lideranças sindicais, muitos camponeses foram mortos ou desapareceram, e os governadores eleitos perderam seus mandatos. Então você veja que o ciclo começa a se fechar, o governo federal, através dos militares, passa a ter amplos poderes, e em termos de camponeses mortos, nós não podíamos deixar de citar aqui em 1964, por exemplo, na década de 60, no início da década de 60, a morte de João Pedro Teixeira, um dos representantes das ligas camponesas em Sapé. Nós tivemos também, entre os primeiros caçados pelo governo, constavam João Goulart, que era o governador deposto, Jânio Quadros, que tinha abdicado do governo, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, o governador Leonel Brizola, o capitão Luiz Carlos Prestes, o ministro paraibano e grande teórico paraibano da economia, Celso Furtado, o grande Darcy Ribeiro também foi cassado, que era deputado, Darcy Ribeiro, e muitos outros também estavam no rol desses caçados. Em 1966, a oposição saiu vitoriosa nas eleições estaduais em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Isso causou um alvoroço dentro das estruturas do governo militares, que provava, inclusive, que eles não tinham uma supremacia do poder. Então o governo militar reagiu de imediato, instituindo o ato institucional número 2. O ato institucional número 2, ele colocava fim a todos os partidos políticos e autorizava a formação de duas legendas. De um lado, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e do outro, o MDB, não esse MDB que está aí, é claro, mas um outro MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Então os políticos brasileiros tiveram que se congregar em duas frentes. Na Arena, aqueles mais à direita, mais conservadores, e aqueles que fossem mais à esquerda, menos conservadores, que estavam mais ligados aos movimentos populares, esses foram para o MDB. A partir daí, a reação popular contra a arbitrariedade foi imediata. Nas ruas, renasceu os movimentos estudantil, os movimentos de passeata tornaram conta dos centros urbanos, e o governo respondeu com a força, o que nós vamos chamar de violência e truculência. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, era o partido do governo. Estavam ali todos os políticos de direita que apoiavam descaradamente a ditadura. De onde vinham? Basicamente, a UDN, que era a União Democrática Nacional, mas também um bando de gente do PSB, do PSP, do Adhemar de Barros, em São Paulo, e, por incrível que pareça, muito das velhas guardas integralistas apoiava o regime militar em tudo que ele fazia. O MDB era um movimento democrático, era um partido de oposição que se estendia, que lutava contra a ditadura, querendo uma imagem mais democrática, que permitia a existência de outros partidos, né? E o MDB foi o grande partido assim, onde congregou todas as esquerdas. E aí, só para a gente ter ideia, alguns partidos políticos, Arena e MDB, tiveram grandes embates no Congresso, nas casas estaduais, nas câmaras municipais, enfim.
foi um período difícil para o partido, para os partidos políticos. Hoje nós estamos vendo claramente um ataque aos partidos políticos. Claramente se diz abertamente que no Brasil tem muito partido político. Claramente se tem a vontade de se acabar com os partidos políticos, e tenho visto, inclusive entre os meus colegas e amigos, a vontade deliberadamente de se fechar o Congresso Nacional, que inclui aí o Senado e a Câmara Federal. O governo procurou no setor econômico uma forma de conter a inflação que chegava aos 100% por ano. Então era um momento de crise econômica, tinha se instalado uma crise política, a crise econômica nos passava, muita pobreza no país. E é esse campo que o governo lança o Plano de Ação Econômica do Governo, chamado PAEG. Com o PAEG, a abertura para o capital exterior, se vocês por acaso estiverem identificando esse tipo de política, não estou falando de política atual, estou falando de política da década de 60, a abertura para o capital exterior, com a consolidação de uma fórmula tipicamente exportadora, alta nas balanças comerciais, que provocava um aumento do PIB. Controle das linhas de crédito para o setor privado, redução dos gastos públicos, é um discurso recorrente isso, que se gasta muito dinheiro com o setor público, e a contenção dos salários, fim da estabilidade de 10 anos dos servidores, e aí para, digamos assim, para dar como bônus à classe trabalhadora a criação do FGTS, que no momento atual, inclusive, está ameaçado. O FGTS fazia girar o financiamento do BNH, que era o Banco Nacional de Habitações. Com esse banco, o país começou a construir diversos conjuntos habitacionais, e aí quem mora aqui em João Pessoa sabe, por exemplo, Conjunto Ernesto Gás, Conjunto Valentim Figueiredo, Conjunto Castelo Branco e outros conjuntos que nós temos aqui, feitos exclusivamente ou com fundos do Banco Nacional de Habitação. A revogação da lei de remessa de lucros, editada em 1902 pelo governo de João Goulart. A remessa de lucro, essa lei, ela proibia que as empresas transnacionais ou internacionais remetessem todos os lucros obtidos no país, ela remetesse para fora. Então parte desse lucro era obrigado a ficar dentro do país. O que é que o governo militar fez? A partir dessa época, revogou a lei de remessa de lucros, ou seja, as empresas vinham aqui, tinham lucros e mandavam esse lucro para o exterior e nós ficávamos com nada. E aí a Constituição de 1946 sofreu uma reforma por meio do Ato Constitucional 3 e 4, foram dois atos constitucionais seguintes, né? O AI-3 estabeleceu eleições indiretas para governadores e prefeitos das cidades consideradas de segurança nacional. E aí a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, as principais capitais, não tinha mais eleições para prefeito, e os governadores também tinham eleições indiretas. A partir daí criou-se o termo dos chamados mandatos biônicos, né? No caso da Paraíba, nós tivemos, o último governador que nós tivemos por esse tipo foi o governador Tarcísio de Miranda Buriti, que depois veio a ser eleito numa eleição geral. O Ato Constitucional número 4, por exemplo, convocava o Congresso em sessão extraordinária para aprovação de uma nova Carta Constitucional. E por fim, dentro desse diapasão, a Constituição de 1967 aumentou o poder do Executivo e limitou a autonomia do Estado. Foram publicadas as severas leis de imprensa, a Lei de Segurança Nacional, destinada a facilitar a atuação dos órgãos de segurança do Estado, aparelho de repressão, como se diz em popular, e que previa, inclusive, encontrar aquilo que nós chamamos dos inimigos internos. E quem eram esses inimigos internos? Mais uma vez, eu vou dizer, aquilo que nós chamamos de esquerda. Aquela esquerda que lutava, que estava na rua, que estava fazendo movimento. Entre eles a UNE, grande parte dos deputados que estavam no MDB e por aí sucessivamente. E aí nós temos
Em 66 teve início um processo de sucessão presidencial. A sucessão dependia de uma luta interna travada entre os bastidores dos militares. Nós tínhamos dois grupos de militares, chamados militares de linha dura e os militares de linha, digamos assim, mais branda, e quem termina ganhando nessa sucessão são os militares de linha dura. Nessa disputa, o general Arthur da Costa e Silva, um dos líderes do golpe, termina sendo eleito presidente e vai suceder. A indicação de Costa e Silva não significava diretamente a vitória da linha dura, mas a mesma viria em função dos acontecimentos. No mesmo ano, a oposição aos militares começou a se manifestar com mais força. Ocorreram protestos estudantis em várias partes do país e foi anunciada a formação das chamadas frentes amplas. O movimento que reunia opositores das mais variadas correntes políticas. E aí eu digo, esses opositores eles não estavam dentro dos partidos políticos. Os opositores que estavam nos partidos políticos, eles estavam diretamente ligados ao MDB. Sem conseguir apoio popular e unidade política, a Frente Ampla acabou desaparecendo. E aí vem o governo de Costa e Silva. Costa e Silva iniciou o governo demitindo todos os civis que compunham o quadro de cargos públicos de confiança, nomeando militares para os seus lugares. Então, o governo começou a se estabilizar de fato, né, trazendo os militares para dentro dos gabinetes, trazendo os militares para os ministérios, para as secretarias importantes, para as funções, as fundações importantes que a gente tinha no país. Então, os militares começam a ocupar esse poder através de nomeações do governo Costa e Silva. Então, nesse meio, dois civis permaneceram. A gente vai fazer isso aqui, o Delfim Neto e o Hélio Beltrão, como ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Talvez a permanência desses dois civis tenha se dado em relação da capacidade intelectuais dele e da afinidade com os governos militares, né? Talvez os militares, a chamada Escola Superior de Guerra, não tenha conseguido, nesse período, formar militares com tamanho gabarito e com aceitação do mercado. Talvez esses dois tenham ficado em função disso. Os dois ministros iniciaram um projeto econômico que visava retomar o crescimento sem aumentar a chamada inflação. As novas medidas incluíam o aumento da linha de crédito bancário para o setor privado e o controle de preço por meio do Conselho Interministerial de Preço. O governo fixou oficialmente o valor do salário do setor público e do setor privado. E aqui, se a gente, mais uma vez, eu peço perdão se alguma semelhança acontece. Sobretudo com a reforma da Previdência, que tende a todo custo penalizar a classe trabalhadora e os servidores públicos, inclusive falando constantemente, todos os dias, nos chamados tetos salariais. Essa nova política econômica trouxe resultados positivos, uma vez que o PIB alcançou o índice de crescimento de ordem de 10 a 11,2%, o chamado milagre econômico. E aí, se a gente olhar gráficos, a gente vai ver que a gente tem um crescimento importante da economia. Em 1964 você tinha uma inflação de 92%, 65 essa inflação chegou a 35%, 66 ela foi para 39%, 67 ela vai para 24% e 68 ela chega a 25%. Em contrapartida, o PIB em 1964 ele era 2,5%, 65 ele vai para 2,7%, 66 para 3,8%, 67 ele vai para 4,8% e 68 ele vai chegar a quase 12%. De fato, há um crescimento exponencial disso, importante, o que vai, de certa forma, fazer com que, nos primeiros momentos, foram marcados, embora o governo tenha sido marcado por protestos estudantis e de setores mais à esquerda, esse protesto termina sendo abafado e o governo termina ganhando força pela resposta econômica que dá. A tática dos comícios relâmpago e das passeatas
entusiasmava os estudantes, mas não conseguia, de certa forma, atingir o governo, que respondia sempre com uma força descomunal. Em 28 de março de 1968, um marco da história estudantil, né, realizou-se 2 manifestações no Rio, o protesto contra a qualidade e o preço elevado das refeições do chamado restaurante Calabouço, que era um restaurante que ficava próximo à universidade. Nesse protesto, nós vamos ter aí a morte do estudante Edson Luiz. A polícia militar, segundo os relatos, chega atirando e termina tendo como vítima o estudante Edson Luiz, que na época tinha 16 anos. Edson Luiz termina com a morte de Edson Luiz, mobilizando um enorme contingente de pessoas na praça de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e diversas cidades do país. Os estudantes, através da UNE, se organizaram e terminam chamando os demais membros de outras frentes de esquerda, e aí você tem um importante movimento a partir de março de 68. O fato abalou a opinião pública se mobiliza com isso, diversos jornalistas começam a escrever sobre isso, e aí, por conta dessa mobilização, o corpo foi velado na Assembleia Legislativa e o enterro compareceram cerca de aproximadamente 50 mil pessoas compareceram ao enterro do Edson Luiz. No cemitério, os estudantes proferiam um juramento e criavam um slogan para lutarem contra a ditadura militar. Neste luto, a luta começou. E a partir daí, começa um embate mais forte entre, digamos assim, entre os civis e os militares. É por isso que o ano de 1968 é considerado o ano que não terminou. 61, após a morte de Edson Luiz, as passeatas se multiplicaram pelas ruas das grandes capitais. Nesse luto, a minha luta começou como a principal bandeira de luta dos estudantes. Greve em Contagem, Osasco e a sequência de manifestações foram reprimidas violentamente por todo o país e acabou por despertar a indignação da classe média, sobretudo do Rio de Janeiro. A sociedade indignada promoveu a passeata dos 100 mil em 21 de junho de 68. De fato, esses movimentos, quando eles começaram a se organizar dessa forma, mexeu com o regime militar e o governo decidiu, então, ampliar os mecanismos de repressão de modo a acabar com o chamado subversivo. A resposta do governo foi muito dura e no dia 2 e 3 de setembro de 68, o jovem deputado Márcio Moreira Alves, do MDB da Guanabara, do Rio de Janeiro, usou a tribuna do Congresso para fazer um discurso inflamado contra a ditadura. E aí, vocês podem já imaginar, através do que eu tenho falado aqui, o que é que aconteceu com Moreira Alves. O Procurador-Geral da República encaminhou o discurso aos quartéis, aí os oficiais indignados afirmavam que Moreira Alves havia praticado um atentado contra a ordem democrática. O governo encaminha para o Congresso um pedido para processar Moreira Alves e então, entretanto, o Congresso rejeita o pedido por 216 votos a 14. Naquela época nós tínhamos apenas 240 deputados. Temendo a reação do governo, Márcio Moreira Alves decidiu exilar-se. Então, é um dos primeiros marcos do exílio no Brasil. A resposta do governo veio uma sexta-feira, 13 de dezembro de 68. Dia 13 de dezembro de 68, eu estava com 11 dias de nascido. Nesse dia foi publicado o chamado Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, ele é preponderantemente nocivo a todo movimento popular, todo movimento de esquerda, a todos aqueles que se opunham ao governo. E nós vamos ter, então, a partir daí, fecha-se o chamado ciclo de repressão. O ato institucional número 5, o principal instrumento de arbítrio da ditadura militar no Brasil. Com esse ato institucional, os presidentes poderiam, sem dar satisfação a ninguém, fechar o Congresso Nacional, cassar os mandatos parlamentares, demitir juízes,
suspender as garantias do Poder Judiciário, legislar por decreto, decretar estado de sítio, enfim, ter poderes tão vastos como os dos tiranos. O governo passa a ter direito a suspender o chamado habeas corpus. Então imagine que a partir de 68, as chamadas prisões arbitrárias, não existia mais remédio jurídico para essas prisões arbitrárias, que era o chamado habeas corpus, que foi restabelecido na Constituição de 1988. Tem gente que chega a falar que houve um golpe dentro do próprio golpe, porque isso não era esperado, essa linha dura terminou tomando conta. Costa e Silva acabou não tendo de saborear os resultados do AI-5, um derrame cerebral o tirou do poder. E com a saída do Costa e Silva, a falta de crédito na ação parlamentar e o endurecimento do regime fez com que os setores da esquerda se lançassem a uma ação armada. Quanto mais se endurecia o regime militar, mais, por outro lado, se endurecia a esquerda na vontade de combater esse regime. Então nós vamos ter o PCB, que era a resistência no interior do MDB e dos sindicatos. O Partido Comunista do Brasil iniciou uma campanha de guerrilhas rurais, com o apoio dos camponeses ligados ao partido, e entre 68 e 74 foi formada a ALN, chamada Aliança Nacional Libertadora, a VAR, que era a Vanguarda Armada Revolucionária, o MR8, que era o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, e a chamada Ação Popular, que promoveram a chamada guerrilha urbana. 1968, no meu entender, se fecha a questão de consolidação da ditadura militar, né? Sim, a ditadura militar ela prossegue, ela vai até 1985, quando o governo Geisel termina o seu governo, mas como proposta a gente tinha falado de o golpe de 64 e a consolidação do regime. Para mim, 68 o regime está consolidado. A partir daí, o que a gente vai ver são uma série de prisões, desaparecimentos, mortes, né, que depois, com a instalação da Comissão da Verdade, apareceram os nomes, apareceram corpos, valas com diversos corpos. Então assim, tem todo o pano para manga para se fazer e se contar a história para o futuro. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui no Facebook. Fico à disposição para pergunta, questionamento. Peço desculpas se atingir alguém com essas falas sobre a ditadura militar, mas é uma forma que a gente tem de dizer que há dois elementos importantes na história. A história ela tem dois elementos significativos, que a gente chama de memória, né, que a gente pode chamar de memória e esquecimento. E a gente não pode deixar jamais que a ditadura brasileira caia no esquecimento. A gente tem que ter uma postura de relembrar os feitos da ditadura militar para que nunca mais o Brasil venha a sofrer os mesmos danos que sofreram, que a democracia sofreu naquele período. Então, fazendo aqui a capa do livro de Dom Paulo Evaristo Aze, Ditadura Nunca Mais.